Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através das empresas de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Para você que está nos acompanhando, estamos recebendo com muita alegria hoje aqui a vereadora Cristiane Loureiro do Podemos. Um prazer tê-la conosco aqui, vereadora. Obrigada, Marcão. Sempre tem uma satisfação a gente estar dando aqui prestando contas, né, do nosso mandato. Então, eu fiz uma pesquisa aí de todo o trabalho que a gente acompanha já no dia a dia, né? Através das redes sociais, através aqui da TV Legislativa, mas eu fiz uma pesquisa aí sobre o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores através de pronunciamentos na tribuna. E a senhora tem se manifestado aí contra o cancelamento dos Jogos Municipais. E a senhora deixou bem claro isso na tribuna, até solicitou que o prefeito revisse esse posicionamento. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Exatamente, até porque eu fui procurada por alguns profissionais de educação física demonstrando essa insatisfação e o quanto isso representa para a nossa cidade, de forma negativa, né? Porque é o momento que os estudantes têm de estar mostrando o seu potencial, de estar jogando ali entre eles, porque acaba sendo uma pré-eliminatória, né? Quando chega já nos Jogos da Primavera, tudo já passou por essa fase e acabam não aproveitando os estudantes como eles gostariam de um campeonato, né? Mediante a isso, eu fui também marcada em várias postagens e, claro, de imediato coloquei meu apoio a esses profissionais, dizendo que eu também era contra, até porque a gente acompanha também, né? E me manifestei pedindo para que o prefeito revisse essa decisão e vamos aí torcer que ainda tenhamos resultado. Vereadora, a senhora aqui ao longo dos seus mandatos, a senhora tem acompanhado muito de perto e feito ações nesse sentido, defendido a causa e publicizado a causa do autismo. Eu estava acompanhando a senhora na tribuna e a senhora trouxe um assunto muito importante, nos colocando, né, informações importantes sobre o autismo, inclusive estudos a nível Brasil, a nível do estado de Santa Catarina e a nível aqui da cidade de Blumenau no que diz respeito ao autismo. Gostaria que a senhora dividisse, né, com os nossos telespectadores aí esse seu acompanhamento, né, ao longo da sua história aqui no Parlamento e também esses números do censo que a senhora trouxe para a gente. Sim, esse censo foi uma forma de atualizar a população sobre como que o autismo tem se manifestado no nosso estado e no Brasil. Aqui em Blumenau, nós já temos políticas públicas que nós estamos construindo, até em virtude da audiência pública que tivemos recentemente, que teve uma ótima repercussão. E essas políticas públicas envolvem toda essa educação especial. E o autismo, ele tem crescido consideravelmente e é preciso, sim, a gente entender, né, como é que está, quantas pessoas são, e Blumenau, eu tenho aqui os dados, se não me engano, está em 4º lugar no nosso estado, e mediante a isso a gente já tem que pensar, sim, nas políticas públicas e na emergência, né, de construir isso, já pensando nesse censo, que o censo, na verdade, ele é um norte, para que nós, parlamentares, possamos construir essas políticas pensando nas necessidades. Certo. E são números que acabam norteando todo um trabalho que está sendo feito e que pode ser feito, não é, vereador? Exatamente. E quando nós falamos de educação especial, nós estamos falando não só de fazer com que essas crianças tenham um atendimento melhor, um apoio na educação, de poder que eles desenvolvam, né, de uma forma mais eficaz e de um acompanhamento, um professor de apoio, mas também num todo, né, que o autismo ele abrange várias situações, né, inclusive pensar nas questões de saúde, como é que estão as mães quando precisam renovar, tem uma lei que não precisa renovar o laudo, isso tem sido feito na prática, sabe? São essas dificuldades que as famílias encontram no dia a dia e que nós
podemos ajudar também. E a gente fala no caso do autismo, mas tem toda uma família que acaba sendo envolvida, né? Sim. É a criança, né? Mas não é só a criança, né? Não. As famílias atípicas, elas têm feito principalmente essa rede de apoio, o que é muito importante. E precisamos também pensar nelas, porque inclusive quando a gente fala de saúde mental, as famílias também são afetadas e elas precisam ter esse suporte, se sentirem acolhidas pela sociedade, pelo poder público, para que elas possam também ter estrutura de poder em casa ajudar no que precisa. Vereadora, a senhora faz parte aqui da Procuradoria da Mulher. A Câmara de Vereadores tem a Procuradoria da Mulher. Inclusive, esses dias a senhora estava dando palestra numa escola, falando sobre o trabalho da Procuradoria da Mulher, falando também sobre bullying, falando também sobre outros temas. Como é que está o trabalho da nossa Procuradoria? A Procuradoria tem feito essa experiência, e que está sendo muito legal, de nós podermos levar até a educação as falas relacionadas à prevenção contra a violência. O convite dessa escola, Bruno Holtman, ela surgiu depois de que elas detectaram na escola a importância de falar também sobre violências e bullying. E como a Procuradoria faz parte, junto com a Rede de Proteção à Mulher, o que a gente pensou na Procuradoria? Vamos convidar alguém dessa rede de proteção para, junto conosco, dividir as experiências. Certo. Então, eu convidei a Rede de Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar, que esteve na palestra junto comigo, e a gente pôde trazer experiências, trazer casos, para que a gente possa manifestar para as crianças a importância de falar disso. E nós tivemos um feedback, inclusive recente, de uma família que falaram que a filha chegou em casa e falou: teve uma palestra muito legal lá na escola, a gente aprendeu muita coisa. E aí perguntaram: quem foi que deu a palestra? Foi a vereadora Cris, da Procuradoria, junto com a polícia. E aí perguntaram: ela gostou? Ela adorou, porque até o sonho dela também é ser policial militar, né? Olha só. Então, assim, é tão legal a gente saber esse trabalho, né? isso, que a gente conseguiu atingir. E vamos falar a verdade, né, Marcão? Não é um assunto fácil de nós estarmos abordando, né? Falar sobre violência, mas é uma realidade. E os alunos, eles foram muito participativos. Eles falaram de casos, e a gente falou da importância de denunciar, falaram até que assistiram um filme, né, que falava sobre isso, que é uma mulher que foi baseada em fatos reais, que ela sofreu uma violência de uma pessoa em situação de rua, tudo, né? E eu falei: nossa, como elas estão entendendo da situação. Conectadas. Conectadas, exatamente. E falamos também da importância de respeitar, né, os colegas, os limites, né, um do outro. E passamos um vídeo, a Polícia Militar tem um vídeo educacional, assim, que pôde abordar o bullying de uma forma educativa, né? Falando da importância de não levar isso, de se abrir, a importância de você falar com as pessoas que você confia, seja na sua família, seja na escola, porque infelizmente quando falamos de violência, muitas vezes a violência está dentro de casa. Sim. E com quem que você vai abordar? Você vai abordar naquela pessoa que você mais confia, né? Então, se for alguém da sua família, não sendo o agressor, alguém na sua escola, e também essas pessoas estarem preparadas para essa escuta também. Quando nós relatamos ali com os professores também são vítimas de bullying. E o respeito é mútuo, tanto do aluno para o professor para o aluno, sabe? Isso tem que ser, envolve toda a sociedade. E a escola foi muito participativa, e quando nós falamos também de violência, nós trouxemos uma pauta que eu trago muito aqui na tribuna, que é o cuidado nas redes sociais, né? De quem você está conversando, de quem você tem se relacionado. Às vezes pessoas que você nem conhece adiciona como amigo, e muitas vezes essas pessoas podem estar escondidas para fazer futuramente mal a você. Então nós colocamos isso tudo de uma forma
muito didática, sim, e surgiu o efeito, sabe? Eles colocaram, inclusive trouxeram exemplos de que eles já vivenciam no dia a dia até nas redes sociais. Sabe, sim, o assédio é muito... É grandioso, né, nas redes sociais, principalmente nessa faixa de idade, né? O adulto ele até tem um pouquinho mais de filtro, né? Mas o adolescente, né? Ele quer realmente descobrir, não é? E sabe o que é importante também? Nós falarmos a língua deles. Até a Polícia Militar trouxe um jogo que está bem alta entre os adolescentes, as crianças, o Roblox. E a Polícia Militar foi explicando situações nesse jogo que podem indicar perigo. E tem situações ali que muitas vezes ela lembra os desafios, não tem? Sim. E aí eu coloquei o exemplo daquelas adolescentes que morreram em virtude daquele desafio lá do desodorante, enfim, sabe? Nós temos que alertar, temos que falar sobre isso. E acreditamos que essa mensagem chegou da forma que queríamos, todos eles prestando atenção e participando. Infelizmente, né, é um tema que está na realidade do nosso dia a dia e que precisa ser abordado. A experiência foi tão gratificante que pensamos, claro, em estender isso às demais escolas. Vereadora Cristiane Loureiro, até para o público que está nos acompanhando, a Câmara de Vereadores tem aqui a Procuradoria da Mulher e presta um serviço fundamental para a nossa comunidade. E a vereadora Cristiane Loureiro está à frente da Procuradoria da Mulher aqui da Câmara de Vereadores, até para a gente aproveitar esse espaço para falar um pouquinho desse trabalho. Como é que está o andamento do trabalho da nossa Procuradoria? Então, a Procuradoria tem atendido as mulheres, tem participado também de palestras. Essa nós oferecemos, que eu citei há pouco, mas nós também somos convidadas. Semana passada, a Procuradoria da Mulher foi convidada para assistir uma palestra sobre feminicídio. Temos uma audiência essa semana relacionado também a um caso de feminicídio e nós frequentemente estamos sendo citados nas matérias como uma das redes de proteção à mulher, onde procurar ajuda. E isso é importante porque isso está reafirmando o papel da Procuradoria de acolher, de orientar, de encaminhar para que o atendimento seja efetivo. Nós estamos fazendo atendimento, estamos orientando, né, juridicamente. Muitas vezes tem vindo casos, Marcão, que não necessariamente configura violência doméstica, mas também está na área criminal. Então, nós temos que orientar em que momento que essa mulher procura a delegacia da polícia, da DPCAM, né? A Polícia da Mulher, da mulher, da criança, adolescente, do idoso, ou a Polícia Civil, que trata desses casos de crimes, né? Que é o que é direcionado a outros casos. Embora nós já vimos que a lei ela está mudando frequentemente e muitas vezes até uma ameaça de um vizinho já é reconhecido que pode sim se tornar uma situação de violência doméstica. Por quê? Porque faz parte do teu convívio familiar. Às vezes está morando ali contigo no andar superior, inferior, do lado, né? E não necessariamente essas ameaças estão vindo diretamente da família. Vereadora, aconteceram aqui algumas mudanças na cidade de Blumenau no que diz respeito à nossa área azul. A senhora recebeu algumas reclamações, alguns pontos de interrogação também, né? Algumas perguntas que estavam no ar. Por que não é assim? Por que é assado? Por que o sistema tem que funcionar desse jeito? O sistema está arrecadando? Não está arrecadando? E em virtude de todas essas perguntas, a senhora solicitou aqui na Câmara de Vereadores a criação de uma frente parlamentar, justamente para saber como é que está a questão da área azul e até para evoluir a questão da área azul aqui na nossa cidade. E essa frente parlamentar ela está acontecendo e eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando com a vereadora Cristiane Loureiro do Podemos. É um minuto só e a gente já volta.
Sabia que você pode sugerir projetos de lei que podem tentar mudar uma realidade e melhorar a vida de quem está à sua volta? Aqui, na Ouvidoria da Câmara de Blumenau, você pode fazer tudo isso e muito mais. Críticas, elogios, reclamações, a sua manifestação é muito importante. Fale com a gente, 0800 100 1514 ou acesse camarablu.sc.gov.br e preencha o formulário. Use a ouvidoria de forma eficiente e ajude a melhorar sua cidade. Ouvidoria da Câmara, sua voz no lugar certo. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, acontece a reunião ordinária, a sessão ordinária aqui da Câmara de Vereadores. E a sessão ordinária, ela é transmitida aqui pela TV Legislativa. E você pode acompanhar ao vivo e sem cortes o trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares aqui da cidade de Blumenau. Então, coloca na sua agenda. Todas as terças e quintas-feiras, acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelo seu parlamentar. É importante e faz parte da sua missão aí como cidadão, tá certo? Para você que está acompanhando aqui o Fala Vereador, nós estamos aqui conversando hoje com a vereadora Cristiane Loureiro. Até no comercial a gente estava falando um pouquinho sobre o autismo, né? E nós temos aí mais de 5.000 casos diagnosticados de autismo aqui na cidade, vereadora. Exatamente. E no ranking estadual, 91 mil, que representa 1,2% da população. É muita gente, né? Vem crescendo cada vez mais. Isso reforça o que a gente falou ali. Esse censo é de 2022. Uhum. Ou seja... 3 anos já. 3 anos já. Vereadora, e a senhora faz um trabalho muito direto, né? Porque é necessário, né, vereadora? Sim, e nós precisamos também acionar todos os envolvidos. Inclusive, eu estive na Secretaria da Pessoa com Deficiência, Inclusão, para Desporto, abordando também sobre isso e da importância de nós estarmos preparados, né, com dados, que é o que o censo trouxe. Verdade. Bom, vamos retomar. Esse foi um tema do bloco passado, né, que a gente estava só discutindo, deixando claro aqui, né? Mas deixa eu falar da Comissão Temporária da Área Azul, vereadora, porque a gente até esperava que iria ter a participação das pessoas, mas até superou as expectativas. Nós tivemos a participação a mais de pessoas querendo saber sobre a Área Azul e mais querendo ajudar com ideias para que possa evoluir esse sistema aqui na cidade de Blumenau. Fale um pouquinho desse trabalho que a senhora trouxe para a Câmara de Vereadores. É uma realidade, tenho certeza que nós vamos evoluir na Área Azul na cidade de Blumenau. O sucesso que a gente teve já na primeira reunião, de pessoas participando, mostrando interesse no assunto, já demonstra que nós acertamos no tema e realmente essa demanda estava chegando não só ao nosso gabinete, mas dos demais vereadores, reforçando, né, a emergência de falar sobre isso e discutirmos. Muitas pessoas até já nem acreditam, né? Eu escutei, isso vai dar em pizza, não vai dar nada. E eu vi que a nossa comissão vai trazer resultados muito positivos para a nossa cidade, Marcão. Vai surpreender, porque inclusive a prefeitura, a empresa RecPay, que esteve aqui representado por seus membros, lembrando que a empresa é do Rio Grande do Sul,
nos trouxeram a intenção de melhorar o serviço na nossa cidade, e essa comissão vai servir como parâmetro quando nós apresentarmos esse relatório de melhorias e sugestões. Vereadora, quais foram os principais questionamentos que foram feitos ali e que já foram respondidos e que poderão ser alterados? Primeiramente, valores, né? Nós colocamos que há uma diferença. Se o objetivo da área azul é melhorar a rotatividade, será que no centro e no bairro deveria ser cobrado o mesmo valor? Até porque tem bairros que talvez não era necessário ter área azul naquele momento. Então, tudo isso vai ser revisto. Hoje, a gente entendeu, porque a própria RecPay nos trouxe o contrato, o que foi bem legal, mostrando a transparência, apresentando para todos os que estavam presentes. Nós convidamos todos os órgãos envolvidos na nossa cidade e que todos vieram, exceto a cooperativa de táxi, mas também foi comunicada, mas provavelmente alguém se perdeu ali no convite, mas não seja por isso, porque nós vamos reforçar isso na próxima reunião, eles estarão conosco. Nós tivemos o cuidado até de chamar a Associação dos Motofrentistas, porque a gente tem que pensar em todos, né? Carro, moto, as pessoas. Sim. E foi revista assim, que o contrato, hoje a prefeitura tem um contrato com a RecPay de até 2.500 vagas. Hoje está sendo usado 2.423. Então, pode expandir ainda? Pode. Mas eles também estão fazendo o levantamento, de repente está num bairro, como eu coloquei, residencial, que talvez não haveria necessidade de ter nesse local, assim como tem outros que gostariam que tivesse. Porque, como o problema é a rotatividade, às vezes o que o blumenauense acaba enfrentando? Ruas que não tem, que as pessoas colocam o carro lá de manhã e só buscam no fim do dia. Sim. Né? E isso é uma problemática. Então, nós temos que pensar todas as possibilidades de melhorar isso em Blumenau. Nós colocamos também a necessidade de talvez rever ali as 2 horas, porque dependendo de onde você está, você tem que estar trocando, né, o carro e poder prolongar ou para 3, 4 horas, enfim, sabe? Está tendo eles se colocaram abertos de prolongar, e eu coloquei exemplos onde que em determinado comércio ou até consultório, às vezes, há atrasos, né? Então, aquele horário pode não ser suficiente e a pessoa, às vezes, tem que estar... Eu coloquei um exemplo prático, nós mulheres. Inclusive, eu falei um exemplo de uma moradora que eu sei que aconteceu isso porque eu acompanhei nas redes sociais. Ela estava fazendo no salão de beleza um procedimento e saiu no meio do procedimento para trocar a vaga do carro. Isso porque antes existia o estacionamento na calçada no estabelecimento. Isso foi alterado e, inclusive, foi reconhecido pela prefeitura que foi, digamos, um erro inicial de não ter comunicado previamente no tempo necessário essa mudança aos comerciantes. E isso foi interessante porque eles não querem cometer mais esse erro. Conversa com comerciantes antes de tu colocar a vaga, porque eles de um dia para o outro acordaram, não tinha mais a vaga deles e, pelo contrário, na frente da vaga deles haviam outras vagas que seriam utilizadas agora pela área azul. Então, eles ficaram totalmente surpresos e não teve esse diálogo inicial. Isso foi reconhecido e colocaram que isso não vai mais existir daqui por diante, porque realmente isso trouxe impactos negativos, né? Porque esse diálogo, ele é importante. A área azul, ela é importante, mas ela deve ser discutida com a comunidade. Teve uma outra questão que a senhora colocou ali com relação ao tempo também, não é, vereadora? Isso, eu coloquei o tempo, porque uma das reclamações que chegavam para nós, por exemplo, você colocou ali o teu carro para meia hora. Vamos dar um exemplo. Você ia fazer algo rápido. Mas aí você chegou no local, teve um imprevisto, a pessoa não pôde vir. Mesmo sendo ali rápido, ou lá, 1 hora. Uhum. Não, você saiu antes do tempo previsto. 5 minutos resolveu. E aí você volta, tudo aquele período lá que você tinha, que poderia ser utilizado... Os 55 minutos que ficou? Morreu, porque você não ganha como bônus. Aí eles colocaram, mas você pode usar em outra vaga.
mas a questão é, e se eu não for usar? Que muitas vezes a gente não utiliza, às vezes tu vai lá fazer e vai para o teu trabalho, enfim, né? E como aplicativo podia ir para um banco de horas, sei lá, um banco de... Né? Então nós trouxemos essa necessidade e eles acataram, vão rever isso também, de receber uma bonificação. Então eu achei eles muito solícitos, né, em poder melhorar o serviço, o que é bom, porque nós não estamos aqui, Marcão, para apontar também, criticar. Pelo contrário, o sistema também é importante, Sim. mas é para melhorar. Se a gente puder melhorar ainda mais, por que não? Então, nós vamos ter a questão de rever os locais onde estão a área azul, rever o tempo, rever essa bonificação. Para os motofrentistas, hoje eles não têm lugar suficiente na cidade, é uma reclamação que vem deles. E os poucos lugares que eles ainda têm para estacionar, eles disseram que agora também estão sendo ocupados pelos ciclomotores. Então, eles estão tendo uma perda de espaço de algo que eles nem têm suficiente. Então, algo que precisa ser revisto. Inclusive, foi também colocada a possibilidade de diminuir o valor deles, porque o espaço deles ali cabe 5 vagas. Então, reduzir também, que hoje eles pagam metade, mas pelo que eles utilizam... O rateio tem que ser maior. O rateio tem que ser maior. Então, também se colocaram à disposição em ver isso e nós estamos ainda recebendo sugestões da comunidade para melhorarmos ainda em mais aspectos. Então, dentro do que a gente trouxe da primeira reunião, nós ficamos muito satisfeitos que essas melhoras serão feitas. E a próxima reunião vai acontecer quando? Deixa eu até confirmar com você, eu acho que é dia 17. Certo. E daí nessa reunião nós teremos aí a presença de mais representantes da comunidade. Isso. Por quê? Porque nós estamos convidando quem não esteve presente e também quem precisa ainda contribuir. Dúvidas que ficaram, que como eles trouxeram o contrato agora, Marcão, as pessoas que estavam presentes também tiveram dúvidas. Certo. Até vou adiantar uma aqui para você, porque hoje eles têm a questão dos locais onde é feito o preenchimento, né? E eles têm dificuldade como é que é feito, isso é próprio ou é alugado agora esqueci, dos totens deles, né? Os totens, eles pagam por esse serviço, a prefeitura paga, ou contratou uma empresa, a RecPay terceirizou isso ou não, sabe? São dúvidas porque surgiu ali uns números que as pessoas tiveram, como é que eu vou dizer, dúvidas, né? Então, a comissão tem esse intuito também. Tá certo. Vereadora, mas a comissão continua, né? Nós teremos aí as próximas reuniões até um relatório, até gerar um relatório final no final dos encontros, não é mesmo? Isso, já tenho aqui, Marcão, deixa eu ver. É porque a gente também precisa a confirmação no dia 17 de junho às 9 horas. Essa foi a data que ficou. Então tá, eu tenho dois assuntos rapidinho para tratar com a senhora. A senhora conseguiu aprovação aqui na Câmara de Vereadores do Stammtisch como patrimônio cultural e material, né? O Stammtisch que foi trazido da Alemanha, foi colocado aqui à disposição na década de 90. Hoje as cidades fazem o Stammtisch, né? Como se fosse algo que eles inventaram, mas o Stammtisch, na verdade, surgiu aqui da cidade de Blumenau, até trazido aí da Alemanha, não é mesmo? Exatamente. É uma identidade cultural que ainda não tinha, digamos, um registro daqui, né? E Blumenau tem sido referência para outros municípios. Sim. Quando se fala em encontro de amigos. E o Stammtisch é isso, né? Ele aborda a cultura germânica, o encontro de amigos, a socialização, e há mais de 20 anos existe na nossa cidade, sendo a cada ano mais reforçado, né? Então a gente precisa sim valorizar, e agora se tornando patrimônio imaterial da nossa cidade, a gente reconhece a importância cultural do Stammtisch em Blumenau. E a senhora já conseguiu aprovação aqui na Câmara? Já consegui, agora só falta a sanção do prefeito, que eu acredito que vai ser muito favorável, até porque o Stammtisch
realmente a identidade da nossa cidade. E a senhora também conseguiu a aprovação aí de uma lei que reconhece o wheeling, o grau, né, como esporte em Blumenau. Já foi aprovado, inclusive já foi sancionado também, não é mesmo? Isso mesmo. Esse é um tema que nós conseguimos quebrar barreiras, porque infelizmente ainda sofre muito preconceito. Assim como o skate, que hoje as pessoas querem, né, assistir os campeonatos, torcem pelo Brasil, vibram quando um atleta ganha, o wheeling também está seguindo essa trajetória. E é importante nós... O wheeling, para quem não sabe, é o empinar a moto. Isso, né? Mesmo, né? Dar o grau. Isso. E é importante nós conscientizarmos as pessoas que é um esporte reconhecido pela Confederação Brasileira de Motociclistas, tem regras, critérios, e esses critérios que agora Blumenau tem uma fundação. É a fundação, a associação, foi fundada, aliás, a Associação dos Pilotos de Blumenau. Essa associação tem o intuito de regulamentar os critérios que precisam para a prática ser feita com segurança, com responsabilidade, e aí tira aquele preconceito que as pessoas têm de que quem pratica isso só são pessoas vândalos, como a gente escuta. E tem muitos atletas ali que estão fazendo desse esporte até a sua carreira profissional, e outros que estão tirando esses adolescentes da drogacidade, muitas vezes, para que também desempenhem, porque a gente fala que o esporte ele é transformador, né, sim, socialmente. Sim. E o wheeling é uma das práticas que tem crescido no Brasil. Então, nós fizemos uma postagem na nossa rede social, que nos surpreendeu em números, porque chegamos a vários municípios, a vários estados, inclusive, agradecendo Blumenau pelo reconhecimento. Então, a gente está vendo que é um movimento que está acontecendo a nível nacional para que o wheeling seja realmente praticado com responsabilidade. A senhora agora, nesse apoio, né, à própria associação, a senhora também está em busca aí de terreno, é isso? Exatamente, porque o foco é o seguinte: hoje eles estão se reunindo a cada 15 dias, sempre no domingo, é um período ali de 4 horas, num período da tarde, naquele domingo, e eles, como eu falei, têm regras. A associação, por exemplo, no dia que eu estive lá gravando essa filmagem, que foi o dia da fundação da associação, por exemplo, chegaram motociclistas sem capacete e de chinelo. E aí eles colocaram: meu amigo, desculpa, mas assim não dá para entrar. Mas né, a gente gostaria, porque aqui o local é público, mas muitas vezes por causa de atitude dessas que não tem regras, toda a categoria é responsabilizada. Então, eles disseram que não poderiam aceitar. E isso, naquele dia, nem foi colocado ainda outra situação que a associação também vai ficar em cima, que é a questão da alteração dos escapamentos. Eles orientam para que quem for praticar, né, o grau não tenha o escapamento adulterado. Para quê? Para não ficar fazendo aquele barulho excessivo, sim, que acaba incomodando aí toda a nossa sociedade. Então, eu acredito que todo esse movimento vem de forma positiva. Ele vem para mudar o cenário de um esporte que, como eu falei, é visto com preconceito e nem é visto como esporte. E agora a gente conseguiu, através da lei, né, aqui no nosso município, regulamentar como esporte. Então, como algumas pessoas colocaram, como é que isso pode ser visto como esporte? E os perigos que tem, mas vamos lá, Marcão, todos os esportes têm o seu risco. Sim. Fórmula 1, skate, todos têm risco. Né? Então, se a gente for levar isso em consideração, ninguém pratica nada. Né? Um próprio jogador de futebol pode ter ali, né? Como ele tem muitas vezes vários acidentes, né? Então a gente tem que pensar que todo esporte tem risco. Mas é claro, a gente praticando com responsabilidade, que é o que a associação quer fazer com seus atletas, isso vai incentivar
com que o William seja dá visibilidade, respeitado. Isso, claro, isso dá visibilidade, acaba regrando, né? Então, eu acho que é fantástico. Eu fui inclusive, adicionada, até mediante essa postagem, por atletas que representam o Brasil no Sul-Americano. Olha só, que muito bacana. legal. Então, olha a repercussão disso e Blumenau aí sendo referência. Muito legal. Tá certo. Cristiane Loureiro, muito obrigado. O tempo é nosso inimigo, já estouramos o tempo aqui. O Jorge está lá atrás, né? Acabou o tempo, né? Então, obrigado pela sua presença aqui para a gente tratar desses assuntos importantes, de bandeiras importantes que a senhora impõe aqui na Câmara de Vereadores. Espero contar com a senhora em outras oportunidades também. Muito obrigada. E fica o convite também para a população acompanhar o nosso trabalho, @Cristiane Loureiro, nas redes sociais, e o nosso telefone no WhatsApp, que é aberto à comunidade, 991 19 9010. Obrigada, Marcão. Um abraço, sucesso na caminhada. A vereadora Cristiane Loureiro foi a entrevistada de hoje aqui no Fala Vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Até lá.